Olá! E hoje a gente está aqui com a Anne. A Anne é essa bonequinha feita com a linha Camila Fashion. Ela tem aproximadamente 26 centímetros, ela é bem pequenininha. Eu usei a linha Camila Fashion e agulha 175. Mas você também pode estar usando a linha Anne, a linha Bella Fashion, que são todas com o mesmo tex, né, com a mesma textura, e ela fica mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, hoje eu vou começar aqui mostrando os vídeos, lembrando que eu vou passar o passo a passo de todo o corpinho, de todas essas roupinhas no canal. Será uma sequência de aproximadamente 8 vídeos. E aí a gente vai começar com esse primeiro vídeo, com o cabelinho da Anne, tá? Esse cabelo ele é muito simples, ele é mais desfiado. E muita gente me pede, assim, sugestões de cabelos mais simples, que sejam mais rápidos e mais fáceis de fazer. Então, esse cabelo da Anne é um cabelo mais rápido, bem mais simples, e eu venho trazendo a ideia hoje para vocês, ok? Então, esse é o primeiro vídeo da sequência dos vídeos da bonequinha Anne, tá? Então, o corpinho base tá aqui, é esse corpinho, né? Que devagar eu vou passar aí para vocês o passo a passo no canal, tá? Ele é todo articulado, tem articulações, mas você pode unir, né, só com linha, não precisa daquelas articulações de plástico. Eu coloquei, mas você pode unir somente com linha. E a gente está usando para o cabelo aqui a lã Mollet, né, com essa numeração aqui, 0810, e agulha 2,5, que eu vou usar aqui para fazer a peruquinha. Essa peruquinha que eu fiz inicialmente, né, é aquela peruquinha simples. Vou colocar aqui a pontuação para vocês do lado, tá? E aí vai fazendo até a carreira 13 com um total de 42 pontos, tá? Então vai subindo aquela base normalzinha da peruca, né? E aí a gente vai encaixar essa peruquinha, eu vou arrematar e vou deixar um fio, tá? Para costurar. E a gente vai encaixar a peruquinha na cabeça da Anne. Não é encaixado assim não, tá, gente? Ele é encaixado assim, na parte de trás, aqui próximo do pescocinho, ó. Eu deixo aqui, né, onde tá o fio do arremate, tá bom? Bem encostadinho aqui, bem encostado, tá? E aí eu vou costurar com esse fio que sobrou, né, ao redor da cabeça da Anne, tá bom? Vou prender aqui a cabecinha, depois eu vou colocar as orelhinhas. Então, eu vou prender a peruquinha até antes das orelhas, tá? Então, com esse fio que sobrou, eu vou costurar aqui ao redor da cabeça. A costura é uma costura simples, tá bem? Eu vou usar uma agulha de tapeceiro, aquela agulha sem ponta, tá? Ó, é uma agulha simples. E aí vou costurando, vou fazer uns pontos um pouco mais largos. Aproximar aqui para mostrar a vocês, ó. Pego um pontinho lá de baixo e pego o pontinho da peruquinha, tá? Então, a base para a Anne, né, do cabelinho da Anne, primeiro é uma peruquinha, né? Uma peruquinha que a gente faz daquela forma mais simples mesmo, o formato inicial mesmo do amigurumi. E aí depois, fazendo até a carreira 13, nós vamos prender na cabeça dessa forma. É uma forma simples, não precisa pegar todos os pontinhos, pode ir pulando de 2 em 2 pontos, de 3 em 3, tá? Então, vai prendendo dessa forma, devagar. Cuidado para não apertar muito, para não fazer defeito, né, no rosto. Tem que ficar preso, tem que ficar firme, mas não pode ficar apertado, tá bom? Então, vamos prendendo. Vou mostrar para vocês, ó. Já prendi tudinho. Viram que ficou firme, mas não ficou apertado, tá? Então, tem que ter cuidado para não deixar defeito, tá bom? Aqui eu vou contar mais ou menos, dá mais ou menos uns 10 pontinhos, tá? Dá mais uns 10 pontinhos da orelha até o olho, né? Vou colocar aqui a pontuação para vocês, a pontuação de onde eu vou colocar os olhinhos, a marcação do nariz, a marcação da boquinha. Então, aqui tem mais ou menos 10 pontinhos para um lado, 10 pontinhos para o outro. Depois, onde eu vou colocar as orelhinhas, tá? Desse ladinho, de um lado e do outro. Então, eu coloquei aqui as linhas, né? As carreiras, onde está a marcação aqui do rosto. Aí, a gente vai centralizar aqui essa peruquinha e vamos fazer uma linha, uma sequência aqui de fio a fio.
Esse fio tem aproximadamente uns 30 centímetros, no máximo 35, tá? Que você pode tá colocando aqui nessa peruquinha. E aí eu vou dividir aqui ao meio e vou colocar uma carreira de fios dobrados. Então, ele tem no máximo aqui uns 35 centímetros, dobradinho ao meio, porque o cabelinho dela é bem curtinho. Então, a gente não vai usar muito, não. E é bem pouca linha que usa, tá, gente? Usei muito pouquinha linha, muito pouco da lã molê, né? Então, a gente utiliza bem pouco material para fazer essa peruca, tá? Para fazer esse cabelo, né, da boneca Anne. Então, vou fazer aqui uma carreira. É difícil fazer ela retinha, mas você vai colocando assim, ela não precisa ficar perfeitinha, né? Reta como uma régua, até por causa da pontuação. Então, você vai colocando uma sequência aqui de linhas dobradinhas assim, fio a fio, tá? Com a ajuda da agulha mesmo, da mesma agulha 2,5 que estamos utilizando. Então, olha lá. Fiz a carreirinha, percebam que ela não ficou realmente retinha, mas ela ficou bem legal aqui desse lado. E aí, olha, depois que a gente coloca toda, vê que eu coloquei em toda a peruquinha, já podemos até amarrar aqui, ela já tem até uma chuquinha. Vejam como ela já tá bonitinha aqui, ó, tá? E agora a gente vai colocar uma outra carreira para fazer a chuquinha do outro lado, tá? Então, eu venho aqui e pego o pontinho exatamente na mesma lateral, do ladinho mesmo, ó. E vou fazendo da mesma forma como eu fiz de um lado, eu vou fazendo do outro. É bem pouquinho material que utiliza para fazer esse cabelo, tá? Então, vou colocar só aqui no meio e vou fazer uma carreirinha para um lado e uma carreirinha para o outro. Eu sei que na hora aí de centralizar vai ser um pouco difícil por conta da pontuação, que ela não vai ficar retinho, mas coloca o mais retinho que você conseguir, tá? Para um lado e para o outro, para a gente poder fazer as duas chuquinhas dela. Olha lá. Depois que colocamos de um lado e do outro, eu vou pegar e já vou fazer a franja. É uma agulha sem ponta, é a mesma linha que a gente utilizou para fazer o cabelo, tá? Para fazer a peruquinha, né? E para colocar aqui os fios. Então, eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. Mais ou menos aqui na direção onde vai entrar a minha orelhinha. E vou fazer a minha franja. Essa franja, gente, você vai poder colocá-la da melhor forma, né? Da forma que lhe agradar. Eu tô colocando uma franja bem ralinha. Vou colocar poucos fios, não vou colocar muito, porque eu quero aquele formatinho de bebê. Mas você pode colocar ela irregular ou ela toda retinha. Eu vou colocar uma franjinha bem rala e bem irregular. Então, eu venho aqui, ó, eu vou pegar um pontinho aqui, tá? Eu vou utilizar aqui na frente 2 ou 3 pontinhos para fazer a franja toda. Então, ó, fui lá, voltei, pego o pontinho e saio, não entro com a agulha por dentro da cabeça, tá? Então, eu vou e volto algumas vezes, utilizando aqui em cima 2 ou 3 pontinhos aqui do centro da testa dela. Então, eu vou e volto. Na volta, eu cubro aquele pontinho que eu peguei, né, para não ficar nada aparente. Vou pulando aqui alguns e vou fazendo uma franjinha irregular, como se fosse um pouco desfiadinha. Mas você pode fazer ela mais cheia, né? Dependendo aí da bonequinha, do seu propósito da bonequinha, da sua ideia, né? Se ela vai ter uma franjinha lisa ou mais cacheadinha, vai da imaginação de vocês. E aí eu vou colocando, ai meu Deus, enrolou aqui na perninha dela. E aí eu vou colocando os fios, né? De forma bem espaçada, não tô colocando ele um do ladinho do outro grudadinho e nem uma franja cheinha, é uma franja mais espaçada. E aí vou colocando e vou arrumando já a franja daquela forma assim que agrada, tá? Então vai colocando espaçado, irregular, para ela ficar uma franjinha mais desfiadinha, tá bem? Então, lembrando, todo esse passo a passo do corpinho em breve vai estar no canal, mas se você quiser adquirir o PDF, clica no link abaixo aí na descrição do vídeo, tem o link da minha lojinha virtual, todas as receitas à venda na lojinha virtual são de minha autoria,
tá? Não são receitas copiadas e nem adaptações de receitas. São receitas criadas mesmo, é lógico que com inspiração, né, de várias outras bonequinhas, mas inspiração também em crianças que eu conheço, em pessoas, em outras imagens que a gente encontra, né? Então, são todas receitas minhas autorais, tá? Então, se você tiver interesse em adquirir o PDF, clica no link e vai para a lojinha. Se não tiver, prepara o seu caderno, que em breve a gente vai ter aí todo o passo a passo, tá? Toda a pontuação. Então, eu vou terminar aqui a franja da Anne e já mostro para vocês como ficou a franjinha dela, tá bom? Então, olha lá como ficou a franjinha, já ficou toda irregularzinha, toda coisa. E eu já fiz um lado aqui do cabelo, ó, não cortei ainda, mas já fiz um lado do cabelo, que eu posso fazer um coquezinho aqui do lado, ou deixar assim compridinho, né? Ou cortar, que na finalização vocês viram aí que eu cortei o cabelinho da Anne. Eu queria um cabelinho bem curtinho, uma chiquinha bem pequenininha. Então, como é que eu vou fazer? Eu separei, né? Fiz para um lado. Agora, para este outro lado, eu vou desfiar a lã. Eu poderia, gente, só arrumar a lã aqui e amarrar, né? Poderia só fazer isso, fazer uma trança, né? Deixar o fio um pouco maior, fazer uma trança, fazer uma coisa diferente, deixar assim, mas o propósito é fazer um outro tipo de cabelinho desfiado aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse desfiado, que você pode fazer com qualquer outra cor, misturando cores, né? Existem meninas que misturam as cores da lã, fica bem legal também. E aí, depois que a gente colocou ela fio a fio, a gente tem que desfiar a lã dessa forma, assim, ó. Normalmente são três linhazinhas enroladinhas, a gente desfia ela, desfia fio a fio, né? Lã a lã. Como ela é uma boneca pequena, não dá muito trabalho. É bem rápido esse cabelo, porque a gente desfia assim bem rapidinho, né? A lã ela também é pequenininha, o cabelo vai ser curtinho. Então você vai desfiar. Eu desfio normalmente uns 8 fios cada vez, né? Por cada mecha que eu vou desfiar. Então, primeiro eu desfio assim uns 6, 8 fios. E aí eu utilizo, eu não tenho aquela rasqueadeira, né, que as pessoas usam para fazer os cachorrinhos pet. Eu utilizo uma escova mesmo, uma escova comum de cabelo, né, uma escova que eu utilizo no meu cabelo. Agora eu até parei de utilizar, que eu estou usando mais para as minhas peças mesmo de artesanato. Mas eu pego uma escova normal e vou desfiar essas mechas. Faça uma mecha pequena, você pode fazer maior ou menor que essa, tá? E aí, olha aqui, eu uso essa escova aqui mesmo. Eu até fiz a outra parte, ela fica cheia de pelinho, né? Do desfiado do cabelo. Vocês vão ver que tem bastante, fica bastante material mesmo agarrado na escova. É uma escova comum, tá? Não tenho nenhum material específico para isso, não. E aí eu vou penteando assim, né? Escovando. E você vê que a lã, ela modifica o formato e ela vira como se fosse uma pelugem, né? Um pelo, uma coisa diferente, um cabelinho, como se fosse um cabelinho de cachorro, um pelinho. E aí a gente vai desfiar toda ela assim, toda ela. Não é difícil, tá? É rápido. É uma coisa mais simples, porque são pouquinhos fios. Você vai desfiando ela todinha e você vai percebendo que ela vai ficar assim, é igual uma pluma, uma penugenzinha. E é um cabelo curtinho, tá, gente? Porque a lã, ela desfia muito e ela quase que some. Então, por isso que o cabelo é bem curtinho. Se você quiser um cabelo maior, bota um pedacinho de lã mais comprido. Vou fazer em toda essa parte, depois eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ficar, tá? A lã quase desaparece quando você vai rasqueando assim, tá bom? Então, olha lá, vou fazer toda essa parte. Olha aqui, já fiz toda aquela parte. Olha como o cabelo fica. Dá um efeito bem legal. E aí, ele fica mais crespinho, tá bom? Vai ficar mais crespinho, você pode pentear.
ou passar a prancha de cabelo já, para ele ficar bem lisinho, prancha mesmo, normal de cabelo. Antes de passar a prancha, eu não quero ele muito lisinho, tá? Então, antes de passar a prancha, eu já vou amarrar. Você pode passar a prancha nele todo antes de amarrar, tá bom? Eu vou amarrar aqui com a mesma lã. E aí, como ele tá solto, né, o cabelinho tá solto, eu vou pegar essa lã que eu amarrei, ó, eu ajusto aqui, ajeito direitinho. Essa lã que eu amarrei, eu vou colocar para dentro da peruca e vou amarrar. Então, ele vai ficar firme, preso, porque eu amarrei bem a mechinha. E agora eu vou puxar essa linha aqui que eu amarrei para dentro da peruca. Vou dar um nozinho e vou esconder esse fio, tá? Então, na verdade, ele fica preso pelo amarradinho da mecha. Bem firme, mas não solta não. E aí ela fica com essa carinha assim. Você pode fazer um cabelo maior, né, para fazer uma mecha maior. Pode fazer assim e depois fazer uma trancinha, né? São ideias que a gente vem trazendo aqui. E aí o artesão ele vai fazendo as suas adaptações, né, com as ideias que eu vou trazendo aqui no canal, tá bom? E aí depois que ele já está assim, você vai amarrar, vai esconder o fio. Eu vou pegar uma prancha de cabelo, uma prancha comum, não tem nenhum material específico, tá? Uma prancha comum mesmo de cabelo, caseira. E essa prancha eu vou passar para que o fio ele fique mais ajustado. Aqui em cima, como eu não passei antes de amarrar, eu vou dar só como se fosse uma penteada com a lateral aqui da prancha, porque eu não quero um cabelinho muito lisinho mesmo, né? Quero ele um pouco mais desfiado, mais alvoroçado, tá? Então, eu tô passando aqui a beiradinha só da prancha. Quando você passa a prancha, o cabelo ele fica brilhoso. É impressionante, tá? E aí depois vamos passar, né, a mechinha. Então, só de passar a prancha assim na mechinha, ele já vai dando um outro aspecto e ele vai ficando brilhoso, tá? Então, você passa a prancha, ela dá uma acalmada, né, nos fios do cabelinho, ó. Ele dá uma penteada. E aí você pode deixar a mechinha maior ou menor, né? Eu cortei porque eu queria uma mechinha bem pequenininha. É só você ajustar e fazer do jeitinho que você quiser. Pode fazer assim, enroladinho. Eu vou querer uma mechinha mais curtinha como essa aqui desse lado. Vou fazer essa outra. Depois é só dar um lacinho, ajeitar, cortar, fazer do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Depois bordar os olhinhos. O bordado do olhinho, colocar as orelhas, tá? A descrição da orelha eu vou colocar aqui ao lado para vocês. O bordado do olhinho e da boca eu vou fazer exatamente como eu fiz da Gabi. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, o link, né, de como eu fiz os olhinhos e moldei o rostinho da Gabi para que vocês possam fazer também, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova ideia. Aí tá a Gabi, ou a Gabi não, a Anne, finalizada, né, com os olhinhos, o formatinho do rosto. E eu vou deixar o link de como eu bordei esses olhinhos e montei esse rostinho na descrição do vídeo, que foi o rostinho da Gabi, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e em breve teremos aí no canal o passo a passo do corpinho da Anne, tá? Mas se você tiver interesse, clica no link, vai para a lojinha virtual e aí você vai ter todo esse passo a passo do corpo e das roupas, tá bom? São 2 PDFs que eles vão completinhos com toda a orientação de como fazer todas essas roupinhas e todos esses acessórios, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ideia desse cabelo super simples, rápido e fácil. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever. Tchau, tchau!